Fala agora sobre Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo viajou para Israel e se encontrou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Tem até essa foto aí publicada dos dois. O deputado desembarcou em Israel, se encontrou com o premier e o encontro foi publicado nas redes sociais. A Mariana Sanches, aqui do UOL, confirmou, essa viagem com o Eduardo e o primeiro-ministro não compartilhou imagens da reunião, apenas o Eduardo, O deputado também se reuniu com o presidente do parlamento de Israel, o Amir Ohana, chamou o filho do ex-presidente Bolsonaro de amigo de Israel. Com líderes como ele, tenho esperança de que possamos fazer com que relações bilaterais Israel-Brasil voltem a ser ótimas, escreveu esse representante israelense. O Eduardo agradeceu o encontro e exaltou Ohana por distinguir a posição de Lula pró-Hamas, segundo ele, do restante da população brasileira. A guerra entre Israel e Hamas começou em outubro de 2023, no mês de outubro, e o conflito deixou mais de 70 mil palestinos mortos e 1.200 israelenses. O Eduardo está fora do Brasil desde fevereiro desse ano e agora fez essa viagem para Israel. O Alexandre Borges está de volta aqui com a gente. E aí, Alexandre, mais essa viagem do Eduardo agora a Israel, que tem um governo mais alinhado, ao que pensa o bolsonarismo. Exatamente, mas além do alinhamento ideológico, que não explica tudo, porque, só para dar um exemplo, o governo da Itália, Giorgia Meloni, é um governo de direita e não é alinhada com o bolsonarismo. Pelo contrário, ela até, em várias situações, ela deu declarações se separando do Jair Bolsonaro quando ele era presidente, enfim. Então, não é um alinhamento automático. Aqui no Chile, o falecido Sebastián Pinheira também, um cara de direita, quando ele era presidente do Chile, também ele se separou de várias posições do Jair Bolsonaro, por exemplo, em relação às vacinas, na época da pandemia, enfim. Então, o alinhamento não é automático, principalmente em governos de centro-direita, enfim, que tem algumas posições que não se alinham diretamente com o pacotão da agenda bolsonarista, que apela a uma parte da direita, não a qualquer direita no mundo inteiro. No caso específico do Likud e do Netanyahu, não. Aí eles têm realmente relações muito próximas e a posição do governo Lula em relação ao conflito lá com o Hamas foi muito crítico, de uma maneira assim, na minha visão, pegou com uma mão muito pesada uma crítica à posição do governo de Israel no conflito, independente da opinião que cada um tenha em relação a quem está com a razão, quem não está, mas o governo Lula teve uma posição com a mão muito pesada na diplomacia nessa época, usando termos muito pesados que eu acho condenáveis, como falar em genocídio, enfim, coisas que eu acho que são um pouco além do tom, mesmo que haja críticas à guerra. Enfim, então esse governo de Israel e Netanyahu se não me falha a memória, o primeiro-ministro mais longevo, que ficou mais tempo no poder desde a fundação do Estado de Israel em 47. Então, Israel, de certa forma, foi entregue numa bandeja de presente para o bolsonarismo. Então, essa aliança é natural. Durante o governo Bolsonaro, eles foram muito próximos, o Netanyahu visitou o Brasil, enfim, os bolsonaristas vão regularmente a Israel, eles estão toda hora lá, promoveram muitos negócios entre empresários. Então, é uma relação que a gente sabe que acontece. Então, ele não está fazendo nada além do que o bolsonarismo sempre fez, que é ter relações muito próximas com a direita israelense, com o governo de Netanyahu. Agora, se você me permite, Diego, eu quero fazer só um parênteses vamos chamar de informação aleatória. Opa. Que é o Eduardo Bolsonaro, ele citou um versículo bíblico, quando ele chegou lá, que ele fala de que Deus vai abençoar os que abençoam Israel. Isso é um versículo, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Que é a aliança que Deus faz com Abraão. Lá no comecinho da Bíblia, lá no Gênesis, quando Deus fala para Abraão sair da terra dele e ir para a terra prometida. E aí, na promessa que Deus faz a Abraão,
ele diz isso: você vai ser pai de uma nação e eu vou te abençoar, e todo mundo que te abençoar eu vou abençoar também. Então, isso, só para falar, isso é uma discussão teológica que separa muito dos protestantes dos católicos. Isso é uma curiosidade, porque a visão que muitos protestantes têm desse versículo é muito diferente do que os católicos têm. Os protestantes, eles consideram que esse versículo, né, ele justifica um alinhamento automático dos cristãos com o Estado de Israel e com a descendência, vamos chamar genética, do povo que vem de Abraão. Os católicos não acreditam nisso, né? A orientação que está no catecismo, enfim, é diferente. Que depois de Jesus Cristo, depois da nova aliança, o que seria a nova Israel é a igreja. E o alinhamento do católico, do cristão, deveria ser com a igreja, com todos que aceitam Cristo, a nova aliança, e não necessariamente a descendência genética do povo judeu que vem de Abraão. Interessante. Só uma curiosidade. Não, interessante, porque a gente vê como a população protestante ou evangélica, né, tem esse apego com Israel. Muitos, né, usam até a bandeira de Israel nos seus perfis e tal das redes sociais, a gente vê esse alinhamento, né? Oi, Coach. Eu queria saber uma coisa, Alexandre. As relações do bolsonarismo com Israel são antigas e conhecidas, né? Eu te pergunto, qual é a finalidade, qual é o objetivo hoje dessa visita do Eduardo Bolsonaro a Israel e ao encontro com Netanyahu? O Eduardo Bolsonaro, ele sonha em ser presidente da República, né? O Eduardo Bolsonaro, ele se coloca como um player internacional. Vocês vão lembrar que no primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, a grande obsessão, se você tivesse que explicar o primeiro ano do governo Bolsonaro, lá em 2019, em uma frase tentar emplacar Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. A lógica do bolsonarismo é uma lógica dinástica, né? Quer dizer, o Jair Bolsonaro, ele sempre teve como obsessão colocar a família na política. Ele primeiro botou a sua primeira esposa, a mãe do Eduardo, né, a Rogéria Bolsonaro, na política. Depois eles se separam e aí ele coloca o Carlos na Câmara de Vereadores. Depois entra o Flávio Bolsonaro na Alerj, faz 4 mandatos como deputado estadual. O Eduardo Bolsonaro é o último a entrar, né? Quer dizer, o penúltimo, que o Jair Renan entrou depois. Mas o Eduardo Bolsonaro entra como deputado federal lá em 2018, não teve votos, as pessoas não lembram disso, ele não teve voto suficiente para ser deputado, mas ele estava na coligação que estava o Marco Feliciano teve 400 mil votos, o Eduardo acho que teve 70 mil, e ele acabou indo na esteira e sendo eleito. Depois não, em 2022 ele teve uma votação esmagadora, mas em 2000 Não, acho que eu estou errando a data, perdão. Eu estou falando, a primeira dele acho que foi 2014. E aí em 2018 é que ele teve essa grande votação de 1.700.000 votos. Foi só um erro de 4 anos, mas já corrigido. Então, assim, existe na cabeça do Eduardo essa ideia de que ele é o herdeiro, né? E o Jair Bolsonaro não oficializou ninguém como herdeiro, né? Até hoje, a gente viu recentemente a briga, a Michelle entrando na conversa. Então, quem será o herdeiro de Jair Bolsonaro, isso não está claro. Mas o Eduardo briga por isso desde o primeiro dia. Então, ele briga onde? No campo internacional, que é onde ele acha que ele está nadando de braçada, onde ele está sozinho. Desde dessa ideia, que é um plano do Felipe Martins, vocês vão lembrar, o Felipe Martins foi o chanceler informal no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tinha um chanceler que era o Ernesto Araújo, mas o Ernesto Araújo era um despachante do Felipe Martins, né? Inclusive, era uma coisa constrangedora. O Ernesto Araújo era um diplomata de carreira e ele chamava o Felipe Martins de professor. O Felipe Martins era um menino de 30 anos, mas ele chamava de professor, e quando o Felipe Martins entrava na sala, o Ernesto Araújo, ele fazia uma reverência, ele baixava a cabeça quando o Felipe Martins entrava na sala. Então, assim, coisas do governo Bolsonaro. Então, assim, o Eduardo, ele segue nessa ideia dele que ele vai conseguir
de alguma forma, recuperar os direitos políticos, quer dizer, ele até ainda é técnico, não teve um mandato de deputado cassado ainda, né? Incrivelmente, eu vi até o Coxo falando disso, e eu concordo, é um escândalo, né? Ele ainda ter mandato de deputado federal, mas ele sonha em voltar ao Brasil e voltar num cavalo branco alado como um candidatíssimo ao legado do pai a ser presidente da República. Então, toda a ingerência que ele tem em relação às relações com o governo Trump e com Netanyahu e com um ou outro país que o bolsonarismo tem boa relação, com a Hungria do Viktor Orbán, enfim, aqui ou ali, onde ele tem alguma relação, ele viaja, ele mantém contato com a AfD, que é o partido de direita da Alemanha, enfim, onde ele tem algum tipo de interlocução, ele mantém, porque ele quer manter o nome dele vivo como estadista e como esse futuro candidato à presidência, que não é dúvida para ninguém, é o grande sonho dele. Esses dias mesmo, quando o pai dele foi preso, a gente comentou aqui, ele deu aquela declaração que eu achei espantosa, dele falar, se meu pai morrer, lamento, mas eu me coloco aqui, enfim. Então, o Eduardo é essa pessoa que sonha em ser presidente, não tem nos planos dele nenhum limite para essa agenda. É isso aí.